Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus para esta terça-feira, dia 14 de outubro. Não deixe de dar o seu gostei, de comentar embaixo, enfim, mesmo que seja um oi. Isso já ajuda o algoritmo do YouTube a compartilhar mais e mais a nossa reflexão e meditação. Hoje nós temos esse evangelho em Lucas 11, que é o que nós vamos proclamar nesse momento. Vamos então agora iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, nós temos hoje essa intrigante passagem do confronto de Jesus com a religiosidade de aparência. Vamos chamar assim essa passagem. De fato, Jesus havia recebido um convite. Ele foi então à casa de um fariseu para um banquete. E naquele momento, Jesus, ele talvez propositalmente, não realizou o ritual de lavar as mãos, o que não era exatamente um ato de higiene. Aqui ficou uma coisa bem mais chocante, porque de fato era um rito que gerava até uma crise caso as pessoas o fizessem isso. E Jesus não fez propositalmente. Então vamos dizer assim, há uma crise aqui. O escândalo do fariseu de fato aparece dentro dessa cena, porque é um momento perfeito também para Jesus então ir ao ponto da questão. O que é o ponto da questão aqui? A grande falha religiosa que está sendo cometida aos olhos de Deus. Então Jesus lhe diz, entre aspas, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, entre aspas. Então a gente pode até imaginar a cena em que Jesus está dizendo isso, né, os belos talheres, uma mesa bonita e arrumada, os utensílios nobres, etc. Mas isso importa para Deus realmente? Quer dizer, a lindeza no exterior, a lindeza, o ambiente muito bem decorado, arrumado, bem. Mas o que importa para Deus não é isso. O que importa não é o interior do copo. Mas o que importa é o interior da alma. É onde Jesus vai, que é o ponto central. Então, a religião dos fariseus, de fato, tinha virado uma espécie de culto à exterioridade. Tudo muito bonito por fora. Bem, cuidam da casca, mas negligiam o fruto. Eles vão polindo a fachada, limpando o exterior e tal, e esquecem o interior que pode estar aí em ruínas. Jesus, então, ele atira essas palavras como uma verdadeira lâmina que corta. Insensatos, diz ele, entre aspas. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Fecha aspas. Portanto, Deus ele criou o corpo, que é o exterior, a casca. Mas ele também criou a alma, que é o interior, onde a gente deve ter mais cuidado ainda. Portanto, separar o ritual da moral da intenção do coração é pura insensatez de Jesus, está apontando para essa crítica. E aí, finalmente, Jesus ele dá uma dica sobre a questão da esmola, que é a caridade no fundo, que é a pureza que vem de dentro para fora. Assim, Jesus está dando uma solução para o fariseu, entre aspas. Antes da esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Bem, é uma dica completamente nova que aparece dentro da passagem, porque os fariseus acreditavam que o caminho da pureza ritual, como lavar as mãos, os copos, né, manter a exterioridade muito bem impecável, era aquilo que santificaria a pessoa, se ela tivesse cuidado com os rituais. Porém, Jesus está invertendo isso, porque a pureza do coração, expressa em atos concretos de amor, como dar esmola, é que santifica de fato tudo o mais, exteriormente, interiormente, que santifica e purifica a vida da pessoa. Portanto, quando a gente está doando alguma coisa em ato de generosidade, a gente precisa perceber que nesse momento que eu me torno um doador, eu reconheço que tudo vem de Deus. Esse é o primeiro ato de desprendimento, desapego das coisas. Depois, claro, eu estou quebrando o apego aos bens materiais, que é um outro segundo ponto importante. E depois, claro, eu estou praticando a justiça e a misericórdia, que é um terceiro ponto importante. Portanto, o copo limpo por fora, mas vazio por dentro é inútil. Mas um copo cheio de amor muda toda a realidade, ou seja, a nossa alma, o nosso interior. Bom, vamos pensar nisso. Foi uma breve passagem bíblica, com uma breve reflexão, mas que Deus nos ajude a entender, a ter sabedoria diante da sua palavra para vivê-la melhor cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.